tema da mensagem de hoje é vivendo uma vida nova. Você pode declarar isso? Diga: eu estou vivendo uma vida nova. E é louco porque esse tema parece clichê, mas não faz sentido vivermos na igreja, caminharmos com Deus, iniciarmos a nossa jornada de fé, se nós não vivemos uma vida nova. Evangelho não significa ser uma versão atualizada de quem você era. Evangelho significa ser uma nova versão que não tem mais nada a ver com quem você era. E o Lafa pode vir junto comigo, Lafa, me ajuda aí, meu filho. Isso. A gente só está fazendo isso há 2 anos aqui em Miami. Isso, ó, agora veio, hein? Inclusive em breve tem um álbum do Soaking. A gente vai liberar nas plataformas. Libera esse Soaking aí, meu filho, vai. Isso. Evangelho, irmão, não é a gente atualizar a versão de um aplicativo. O Evangelho é Deus mudando o sistema operacional. Eu não sei se você já teve essa experiência de tentar utilizar um aplicativo que só tinha para Android, por exemplo. Irmão, você pode ter o último iPhone, você não vai conseguir instalar aquela versão. Alguém já passou por isso na época do Clubhouse? Quando é que vão liberar o Clubhouse para Android? Demoraram tanto que quando liberou, ninguém queria mais acessar o Clubhouse. Perderam o timing. Então, olha só que interessante. Às vezes a gente está esperando que Deus instale novas coisas, aplicações dentro de nós, quando a gente ainda não permitiu que Ele mudasse todo o nosso sistema operacional. Isso é loucura, porque não dá para viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. Não dá para experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não dá para viver o novo sem ter nascido de novo. Tem muita gente que está frustrado com o Evangelho, porque está esperando viver promessas que Deus só tem para os seus filhos, mas ainda não se tornou filho. Irmão, Deus não vai liberar sobre simpatizantes aquilo que Ele só separou para os herdeiros. Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã, pelo amor de Deus? Então a minha pergunta, e ela tem sido recorrente no meu ministério, é: se a gente só tem uma vida para viver, o que a gente está fazendo com ela? Eu queria de verdade que você tivesse esse entendimento. Irmão, olha para mim, você não vai viver para sempre da forma como você está, ok? Vamos tirar esse pressuposto da vida eterna. Você não vai viver para sempre. Talvez alguns de nós aqui só tenham mais 10 anos. Eu sei que é um assunto ruim da gente tratar, mas é a mais pura verdade. Talvez alguns de nós aqui só tenham mais 30 anos. Talvez alguns de nós aqui só tenham algumas semanas. E a gente precisa ter esse entendimento de que a nossa jornada tem uma deadline. E a gente não pode viver como se a gente tivesse a vida inteira para começar a caminhar com Deus. Daqui a alguns anos eu começo a me envolver, daqui a alguns anos eu começo a servir, daqui a alguns anos eu começo a me envolver, daqui a alguns anos eu começo a construir. Não, irmão, a Bíblia diz: olha, o homem não faça planos a respeito do amanhã, porque o amanhã só Deus sabe. Então não diga, é o que está na minha Bíblia e na sua, não diga amanhã iremos, amanhã compraremos, amanhã faremos, porque o amanhã a Deus pertence. A gente tem o hoje é chamado de presente, porque de fato é um gift. Você acordou, você está de pé, Deus te deu mais 24 horas para fazer história com Ele. Hoje é um presente de Deus. E hoje é um bom dia para viver milagres. A gente tem que ter esse entendimento. Eu sempre trago isso à minha memória. Se eu só tenho uma vida para viver, o que eu estou fazendo com ela? Eu quero construir uma história, irmão, que faça sentido quando eu não estiver mais aqui. Eu quero construir uma história que tenha peso de legado quando eu não estiver mais aqui. A gente recebeu um preço alto demais para a gente viver só como se tivesse existindo. Você não foi chamado para existir, você foi chamado para governar. Você foi chamado para criar o futuro, para estabelecer novas realidades. Irmão, você foi chamado para ser um canal de esperança para quem está batido. Você foi chamado para ser um canal de provisão para quem está em falta. Você foi chamado para ser um canal de alegria para quem está pensando em desistir. Você foi chamado para ser uma fonte. Aquele que beber da água que eu tenho, não só não sentirá mais sede, mas agora do seu interior fluirá um rio de água viva. O que acontece todo domingo aqui é microfonam o som que sai de uma fonte, mas existem fontes ainda não microfonadas no meio desse auditório, que carregam aquilo que a nossa geração precisa beber. Você em Deus é um canal de esperança, irmão, você precisa jorrar. Não tem nada mais frustrante do que fontes entulhadas. A água é potável, tem pessoas que têm sede, tem pessoas ao teu redor que precisam do que você carrega, mas são tantos entulhos de pensamentos, de dúvidas, de crises,
Irmão, deixa Deus desentulhar os teus poços e colocar para fora essa água que você carrega. Você está comigo? Você só tem uma vida para viver. Olha para mim, irmão. O que você está fazendo com ela? Se esse ano fosse o último ano da tua história, como você seria lembrado? Eu sei que eu tenho falado isso de forma recorrente, mas isso tem me consumido. Quantas escolas nós ajudamos a plantar em lugares ermos? Quantas crianças nós abençoamos através das nossas sementes? Quantas famílias ouviram o Evangelho através da nossa boca? Quantas pessoas vieram para Jesus através dos nossos convites? Você sabe por que essa igreja ainda não está completamente lotada, entupida? Porque alguns de nós se contentam em vir receber, mas ainda não entenderam que precisam também trazer pessoas para caminhar junto nessa jornada. 11 mil pessoas online, somos um sucesso online. 250 pessoas aqui presenciais, somos um fracasso local. Por quê? Porque eu não acredito que só 250 pessoas em Miami precisem daquilo que a gente está bebendo todo domingo. O problema é que às vezes a gente se contenta em vir receber. Cara, eu fiz a minha parte. O que você fez? Eu bebi. Não. A tua parte não é beber. A tua parte é dar para beber. Dar de beber a quem tem sede. Quantas famílias, irmão, conheceram Jesus através da sua? Quantas portas se abriram através de você? Faz sentido para alguém essa pergunta? A gente tem que ter esse entendimento, sabe? A gente está vendo todos os dias Deus fazendo milagres. Milagres de provisão, milagres de renovo, milagres de cura. Mas o maior milagre do Evangelho não é Deus ressuscitando mortos. O maior milagre do Evangelho é assistir Deus ressuscitar vivos. Eu tenho a graça de ver isso todas as vezes que eu prego. A vista daqui de cima é diferente. Você vai vendo alguns semblantes fechados, se quebrantando. Você vai vendo algumas pessoas resistentes, sendo tocadas. Cara, é muito bom. Você vê alguns olhos que começam a brilhar. Você vê algumas pessoas que começam a se envolver pela presença. Porque esse é o maior milagre do Evangelho. Deus ressuscitando vivos. Deus ressuscitando vivos. Irmão, não tem nada pior do que caminhar sem esperança, caminhar sem alegria, caminhar sem expectativa. Você sabia que tem muita gente que está vivendo sem expectativa nenhuma em relação ao amanhã? E se você está aqui nessa manhã me ouvindo falar e você é uma dessas pessoas, alguma coisa precisa mudar na tua jornada de fé. Não faz sentido um crente, um filho de Deus que não tem expectativa em relação ao amanhã. Qual que é a tua expectativa para 2021? Quais são os seus sonhos para essa década? Quais são os planos que Deus colocou no teu coração que vão tocar milhares de pessoas? Cadê os próximos plantadores de orfanato? Cadê os próximos plantadores de igreja? Cadê os próximos mestres da palavra? Cadê os próximos evangelistas que vão se envolver em cruzadas? Cadê aqueles que sonham em sacudir a terra? A Bíblia diz que quando os primeiros cristãos começavam a chegar na cidade, a notícia que se espalhava é: estão chegando aqueles que estão transtornando o mundo. Irmão, a igreja precisa transtornar o sistema. Eu vi um vídeo ontem no Stories que eu fiquei de cara. Uma mãe americana ouvindo a conversa dos dois filhos pequenos no banco de trás. E aí um deles estava falando: você ouviu o que a professora falou hoje? Jesus, ele era não binário e bissexual. Aí a mãe parou e falou: peraí, o que você aprendeu na escola hoje? Eu aprendi que Jesus é não binário e bissexual. Aí ela fica em choque, ela fala: por que Jesus é não binário? Porque ele era homem e usava vestido. Por que ele era bissexual? Aí as crianças responderam: porque ele amava todos. Cara, aquilo me deu um temor, me deu uma mistura de ira. Porque existem pessoas discipulando os nossos filhos para o pecado, mas existem muitos filhos que não estão sendo discipulados pelos pais por uma vida de santidade. A gente quer que os nossos filhos, quando cresçam, sejam apaixonados pela igreja, mesmo sem verem em nós essa paixão em ser igreja. A gente vem, coloca filhos no banco de trás, chega na igreja, deixa no kids e só vai voltar para a igreja no domingo seguinte. E o assunto nunca é aquilo que Deus falou com a gente, é sempre o business, o trabalho, o conforto, a próxima casa, a próxima viagem. E a gente acha, de alguma forma, que quando eles crescerem, vão ter uma paixão que nunca viram a gente ter. Irmão, isso é loucura. A
A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho. Ou seja, você queima e o seu filho te vê queimar. Você é apaixonado e o teu filho vê a tua paixão. Você está querendo construir algo maior do que você e o teu filho está vendo isso. Isso é didático, isso é doutrinário. Irmão, nós estamos ensinando os nossos filhos não a partir daquilo que falamos, mas a partir daquilo que vivemos. Pastor, eu não tenho filhos, mas tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que olha para você e de alguma forma se espelha em você. Que essa é a geração com maior crise de paternidade que já existiu. Existem órfãos de pais vivos, irmão. Existem órfãos de pais vivos. Na América, eu nunca vi um nível de carência tão grande quanto aqui na América, porque nós somos estrangeiros. Tem pessoas que não podem, nem se quiserem, podem mais revisitar seus parentes. Não tem status e os parentes não têm visto. Então, qualquer abraço se torna uma aliança. Você tem noção que tem pessoas que colocam expectativa em você, de você ser um referencial? E talvez você só está querendo viver a sua vida. Irmão, você não foi chamado para existir. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para ser uma coluna de sustentação aonde Deus te colocar. Você foi chamado para ser como uma árvore frondosa que dá fruto, que dá sombra. Olha o que a Bíblia diz: o homem que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca, suas folhas permanecem verdes e dá o fruto certo no tempo certo. Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a palavra está dizendo, nós somos como uma árvore plantada num lugar que nada nunca vai nos faltar. Então pode ter sequidão do nosso lado, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar: eu quero correr para debaixo da cobertura dele. Por quê? Porque lá tem sombra, lá tem fruto, lá tem água. Tem uma frase de um pastor da Califórnia, ele diz: eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas apenas em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, confundimos crença com fé, confundimos riqueza com bênção e confundimos existência com vida. Irmão, olha para mim, tem muita gente achando que tem paz, quando na verdade só conseguiu comprar conforto. Se tirarem o que você tem de você, você continua dormindo em paz? Ou a tua segurança está no saldo da conta? Tem pessoas que todos os dias precisam acessar o saldo da conta para falar: está tudo bem. Você conhece alguém assim? Talvez alguns de nós sejamos essa pessoa. Tem muita gente achando que tem paz quando comprou conforto. Tem muita gente achando que tem fé quando só adquiriu uma nova crença. Você deixou de ser católico e virou evangélico. Você deixou de ser espírita e virou evangélico. Isso não vai mudar nada na tua história. Não é a mudança de religião que muda a tua história, é a mudança de natureza que muda você. Agora eu sou evangélico, eu estou indo para uma igreja. É como aquela analogia quase infantil, mas ela faz muito sentido. Se você dormir todos os dias numa garagem, você não vai se tornar um carro. Se você comer McDonald's todos os dias, você não vai virar um Big Mac. Se você estiver todos os dias numa igreja evangélica, você não vai virar cristão. Não é estar, é se tornar, é mudança de natureza. Não é uma transformação estética, é uma transformação genética. Não tem a ver com o que eu visto, irmão. Um pastor, depois de um culto de batismo, no domingo de ceia, pregando de moletom, há 15 anos atrás, era uma heresia. Mas agora nós já chegamos no nível de entendimento de que não tem a ver com o que eu visto, tem a ver com quem eu sou. Pastor, saia ou calça jeans? Irmão, vamos falar de eternidade? Vamos falar de eternidade? Moletom ou terno? Vamos falar de vida eterna, vamos falar de propósitos maiores do que nós, vamos falar de milagre. Vamos falar de milagre, irmão. Você só tem uma vida para viver, o que você está fazendo com ela? Ontem a gente saindo lá do campo que tem lá no lugar do batismo, tinha alguns jovens brincando de taco, lembra que? Alguém que já brincou de taco? Você colocava uma lata de óleo ou uma garrafa PET. Olha como é que é legal acessar a infância. Olha o sorriso, cara, que a gente dá só de lembrar daquele tempo. Isso é muito louco. A gente botava uma lata de óleo, ficava com um pedaço de pau e aí tinha que proteger aquela bola. Eu até brinquei com o Gui, eu falei: eu acho que ou taco ou beisebol é um taco que deu certo ou então era uma versão frajuda do beisebol. Mas eu fiquei vendo aqueles caras brincando, aqueles jovens brincando. Eu lembrei de uma frase que a primeira vez que eu li essa frase, ela me implodiu.
frase, o autor é desconhecido, mas é uma pergunta que diz o seguinte, é uma reflexão, diz o seguinte: um dia você brincou na rua com seus amigos pela última vez, sem se darem conta disso. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta que eu me fiz ontem. Você lembra qual foi o último dia que você brincou na rua? Eu não. Você lembra qual foi a última brincadeira que você fez? Deixa eu ir um pouco mais fundo. No dia que você brincou pela última vez, você tinha noção que aquela seria a última vez? O que teríamos feito se a gente soubesse que aquela era a última vez? Filho, vem pra dentro. Não, peraí, é a minha última vez. Eu nunca mais vou brincar na rua de novo como eu estou brincando agora. Eu nunca mais vou ter inocência que eu tenho agora. Alguns amigos que a gente teve na infância, a gente nunca mais viu. O que a gente teria feito se soubesse que aquele encontro era o último encontro? Por que eu estou falando disso, irmão? Porque a gente tem que trazer a gente tem que ter essa consciência de que existem coisas acontecendo todos os dias pela última vez. A gente tem que celebrar o que está acontecendo. A gente tem que celebrar o que está acontecendo. Como eu orei no início, a gente tem que clamar como se a nossa vida dependesse disso, porque na verdade ela depende disso. A gente tem que cultuar como se a nossa paz, a nossa alegria dependesse disso, porque na verdade ela depende disso. A gente tem que ofertar entendendo que a nossa saúde financeira depende disso, porque na verdade ela depende disso. Desligar esse modo automático, irmão, do inferno, que faz a gente tentar acelerar tudo. A gente acelera áudios do WhatsApp e a gente acha que isso é uma bênção. E de fato é, para alguns áudios de 7 minutos isso foi uma mão na roda, amém? O problema é quando a gente quer acelerar tudo. Eu lembro de um filme, vocês devem ter assistido em algum momento, chamado Clique, com Adam Sandler, da época que o Adam Sandler ainda fazia bons filmes. E aí ele achou um controle, e esse controle ele acelerava tudo que ele não gostava. O problema é que ele perdeu tudo que era bom no meio do caminho. Então o filho começa a andar e ele perdeu aquilo. O filho começa a engatinhar, começa a fazer algumas coisas, chamar de papai a primeira vez, e ele perdeu, porque quando a gente tenta acelerar os processos, a gente acelera as bênçãos, a alegria no meio da jornada. Irmão, eu sei que às vezes cavar poços é ruim, mas não tem nada melhor do que ver a água jorrando depois de um tempo cavando poços. Faz sentido para você? Eu sei que o processo é ruim. Alguns aqui talvez economizaram por anos para conseguir vir. É ruim, mas é tão bom chegar na imigração e falar welcome, e você pisar e cheguei. Se esse era o teu sonho, com certeza esse dia foi glorioso. Então, por que Deus não remove de nós o processo? Porque o processo é a única coisa que faz a gente celebrar a promessa. Irmão, qual seria a alegria da gente comer se a gente nunca tivesse fome? Meu pai ontem jantou, aí eu fui no Grazianos. Alguém que gosta da empanada do Grazianos? Alguém que conhece a empanada do Grazianos? Não, já fiz uma merchandising de graça, conheçam. Isso é muito boa. É tipo um bistrô, enfim, é um lugar lá argentino. E aí eu fui lá, comprei uma caixa de empanadas e cheguei em casa, meu pai, não, eu já jantei, tô de boa. Aí todo mundo comendo, daqui a pouco ele foi lá, não resistiu, pegou uma empanada e falou, hoje não está tão boa. A gente falou, não pai, você que já está cheio. A gente só valoriza o sabor da comida quando a gente está horas sem comer. Você já percebeu, depois que você está brincando muito tempo, ou fazendo algum esporte muito tempo, ou você está na praia muito tempo, a água doce de fato parece doce, ela não foi adoçada. Você que está com sede, então quando você bebe aquela água, parece que é uma água diferente. É a mesma água, irmão, você que está com sede. Pega essa chave, olha que louco isso. O que eu quero compartilhar é que tem coisas importantes que a gente não precisa perder para valorizar. A gente pode valorizar antes de perder, ou mesmo sem perder. Existem coisas que Deus está fazendo exatamente agora. E se a gente só tem uma vida para viver, o que a gente está fazendo com a única vida que tem, irmão? Todos os domingos parece que para alguns eu tenho que insistir e te convencer de que é bom para você. Não, irmão, não é bom para você, é necessário. Nós dependemos disso, é como uma espinha dorsal. Se ela for removida, tudo desaba. Somos dependentes da graça.
Tem um livro, se eu não me engano, é o Porquê Tardo o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Ele diz: quando a gente prega como um moribundo pregando para moribundos. É alguém completamente dependente da graça pregando para pessoas completamente dependentes da graça. A vida passa rápido demais, irmão, para a gente perder tempo existindo quando deveria estar vivendo. A vida passa rápido demais para a gente demorar para pedir perdão, irmão. Você precisa pedir perdão para alguém? Faça isso hoje quando acabar esse culto. Cara, você é filho, não fala com seu pai, peça perdão hoje quando acabar esse culto. Pai, me perdoa, eu te amo. Mas ele está errado, pastor. Não tem a ver com quem tem razão, irmão. Tem a ver com ser leve, deixar sobrepeso para trás, deixar aquilo que não te abençoa para trás, para você estar leve para a jornada. Irmão, a vida passa rápido demais para a gente adiar decisões importantes. Talvez você está há anos adiando uma vida séria com Deus. Depois eu faço, depois eu me envolvo, depois eu sirvo, depois eu começo. Irmão, não deixa para depois, começa hoje. Começa hoje. No próximo ano eu vou começar a ler toda a Bíblia. Começa hoje. Pega lá Romanos 8. Começa hoje, Romanos 8. Uau! Medita naquilo, declara aquilo. A vida passa rápido demais, irmão, para a gente só se lançar nos planos de Deus quando a gente está cansado. Você está comigo? Ontem a gente teve um batismo, 40 pessoas nascendo de novo. Irmão, a essência do batismo é uma confissão pública de fé, uma nova natureza, deixar para trás o velho homem. Ontem a gente teve a oportunidade de assistir Deus ressuscitando vivos. Teve uma pessoa, veio da Califórnia, levanta sua mão aí, mano. O cara veio da Califórnia só para se batizar. Aí eu falei: você vai ficar pro culto de domingo de manhã? Ele falou: vou ficar para os dois. Uma pessoa veio de Boston só para se batizar. As fronteiras ainda não estão abertas. As pessoas vão vir da Ásia para se batizar. As pessoas virão da África para se batizar. As pessoas virão das Américas para se batizar. Ide por todo canto, pregar o evangelho a toda criatura e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, se eu morrer fazendo o que eu estou fazendo, eu vou morrer feliz. Se esse fosse o meu último dia, eu morreria feliz. Porque, cara, eu combati o bom combate, irmão. A gente morreu pregando Jesus para quem precisa. Não é fútil, não é uma vida descartável. A gente está vivendo uma vida com propósito. E eu vou finalizar aqui. Uau, eu tenho 1 minuto e 20. Eu queria falar um pouco sobre alguns inimigos da nossa alma que impedem a gente viver essa vida plena. Eu vou pregar sobre isso à noite, então. Eu queria falar um pouco sobre cansaço, eu queria falar um pouco sobre pressa. Eu vou finalizar Hebreus 12:1. Vocês estão comigo? Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Sem querer ser muito emotivo, mas algum dia você vai ouvir o pastor André pregar pela última vez. É sério, ninguém é para sempre. Ontem me mandaram um vídeo de quando eu voltei do hospital. Pena que eu não estou com meu celular aqui. Me mandaram um vídeo de quando eu voltei para o hospital. E aí o pessoal celebrando e tal. Aí eu peguei o microfone e subi no palco. Obrigado, Leo, não sei se dá para dar zoom. Jesus, cara, eu nunca vou me cansar de falar isso. Às vezes a gente desanima, não é por falta de fé, é por falta de memória. A gente esquece o que Deus já fez. Às vezes a gente esquece. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Eu vou compartilhar na minha rede social, se dá para você ver depois. Aí eu vi esse vídeo de 1 minuto e meio e eu consegui me transportar para o dia que eu saí do hospital e preguei pela primeira vez. Irmão, é bom a gente falar, se tem alguém feliz aí, faz barulho. Mas você não sabe a falta que faz quando você não pode falar. É muito bom você falar, cara, que começando hoje os melhores dias da sua vida, mas a gente só dá o real valor quando a gente não pode mais falar.
Eu lembro que quando eu estava internado, fiquei 40 dias internado, eu falava, cara, eu quero poder fazer apelo de novo, eu quero poder pregar de novo, eu quero poder ir para a igreja de novo, eu quero poder... E às vezes a gente vive tudo isso sem valorizar, irmão. Às vezes a gente vive como se tivesse a vida inteira para começar uma jornada profunda com Deus. Mas a gente tem o hoje. Alguém quer hoje começar um novo nível com Deus, renovar sua aliança, estabelecer um novo tempo com Deus? É para isso que a gente está aqui, irmão. A gente não veio para construir uma igreja cool em Miami, até porque a gente nem é tão cool assim. Começando pelo pastor, o pastor gordinho, o Samik, o Lê, com esse cabelo de calopsita, agora tá bonitinho, mas já passamos cada fase ali com esse cabelo. A gente não foi chamado para ser cool, a gente foi chamado para ser como Ele é. Como Ele é, uma igreja apaixonada por Jesus. Você está comigo? Hebreus 12, a banda pode subir, prepare-se que está terminando. Hebreus 12, 1 diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3 ele diz: então pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu compartilhei algo essa semana. Pega isso daqui, irmão, essa chave, eu vou finalizar. Eu quero que a gente termine com esse entendimento. A gente olha para a história de Paulo, olha para cá. Paulo escreveu cartas aos romanos, aos gálatas. Paulo escreveu as epístolas, que são as maiores revelações da graça. A gente olha para Paulo, antes do encontro com Deus, ele era um perseguidor da igreja, assassinava cristãos. Ele era um homem completamente movido por ódio. Ele protegia por zelo, que acreditava que era certo, mas tinha marcas nas mãos de Paulo. Ele autorizou muitas coisas. Ele autorizou a morte de muitos cristãos. Paulo estava lá quando o primeiro mártir da igreja foi apedrejado. Agora Paulo tem um encontro com Deus, e aí Saulo se torna Paulo, e agora ele começa a ter revelações, e começa a escrever cartas às igrejas, e começa a plantar igrejas, e ele começa a se gastar pelo evangelho. Irmão, aquele que combatia cristãos, agora chega ao ponto de dizer: eu considero como esterco os desejos que eu tinha antes, e comparado àquilo que Deus tem para mim, uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Você está comigo? Olha para cá, irmão, não se perde. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: antes de Paulo ter um encontro com Deus, a família de Paulo tinha expectativas em relação a ele. Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel. Paulo foi ensinado para saber mais de uma língua. Ele era poliglota, ele era culto. Ou seja, pessoas investiram em Paulo. Existia uma expectativa em torno de Paulo. Então acreditavam que Paulo seria algo. Existia uma expectativa da parte deles. Mas da parte de Deus também existia uma expectativa. Deus olhava para Paulo, e eu imagino Deus falando: ele pode ser o maior apóstolo que já pisou na face da terra. Ele pode escrever livros que vão inspirar toda a igreja nos próximos séculos, até a vinda do meu filho. Irmão, existia uma expectativa por parte dos outros, e existia uma expectativa por parte de Deus. Olha para Pedro. Pedro era dono de uma indústria de pesca. Pedro, nos dias de hoje, seria considerado alguém que tem um business. Pedro não era um pescador, ele tinha barcos de pesca. Pedro, ele era um empreendedor. Ele acaba de ver a maior milagre de pesca que toda a indústria de pesca já tinha visto. Então existia uma expectativa por parte da família de Pedro, dos empregados de Pedro, de quem conhecia Pedro. Mas da parte de Deus também existia uma expectativa. Se você largar tudo e me seguir, eu te tornarei pescador de homens. Pastor, eu não entendi ainda onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto. A vida que a gente vai viver a partir daqui está diretamente ligado a quem nós nos preocupamos em agradar. Porque tem expectativas de pessoas em relação a você, tem expectativas da tua família em relação a você, tem expectativas dos teus amigos em relação a você. Às vezes a gente se move mais para suprir a aprovação dos outros e se sentir aceito, do que para construir uma história com Deus que nos conhecia antes de qualquer um ao nosso redor existir.
Então a vida que você vai viver a partir daqui tem a ver com quem você quer agradar. Irmão, eu já desisti de tentar agradar homens, porque o coração do homem é enganoso. Tem horas que homens estão felizes com a gente e no dia seguinte já não nos querem mais perto. Eu já desisti de colocar minha expectativa naquilo que é temporário, porque tem momentos que a gente acha que coisas vão mudar e a gente vê anos depois que nada mudou. Irmão, a política, ela é cíclica, pessoas são cíclicas, tudo é líquido, irmão, tudo se desfaz. O mundo que você conheceu há 10 anos atrás não existe mais. O Brasil que você conheceu há 5 anos atrás não existe mais. Igrejas que você fez parte alguns anos atrás, talvez quando você se converteu, já não são mais as mesmas. Tudo muda, tudo muda. Mas as palavras que Deus tem para nós, elas não mudam. É um Deus imutável, é um Deus que não muda segundo os nossos erros. Se você tropeçou, Deus continua sendo bom. Se você se perdeu, Deus continua sendo bom. Se você desistiu, Deus continua sendo bom. Se você não reconhece mais Ele como teu Salvador, Deus continua sendo bom. O caráter dele não muda quando você muda. Deus não muda quando a gente muda. Então a gente tem que escolher que tipo de expectativas a gente vai suprir. Eu quero ter uma vida legal para o feed do Instagram, ou eu quero construir uma história com Deus? Faz sentido para alguém? O Instagram vai passar, irmão, como o Orkut passou. Alguns amigos vão te deixar, como alguns já te deixaram. Algumas expectativas vão se frustrar, como algumas já se frustraram. Alguns planos vão desaparecer, como alguns já desapareceram. Lembra do teu checklist para o início de 2020? Lembra quantos projetos você tinha para o início do ano passado? Uma notícia no noticiário muda toda a história da humanidade. Uma notícia muda tudo. Mas sabe o que não parou? Novos começos, salvação, batismo, milagres, restauração. Sabe o que mais cresceu na crise? Igrejas. O evangelho se multiplicou de forma exponencial. Tínhamos 100 pessoas se reunindo. Depois da pandemia, 11 mil. Tínhamos dezenas de milagres. Depois da pandemia, centenas deles. Dezenas de milhares deles. E só está começando. Então a gente tem que escolher, pai, eu não quero mais agradar expectativas de homens. Eu não quero mais me preocupar em construir uma história para ser aprovado. Eu não quero mais financiar coisas que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho, para provar para quem não merece aquilo que eu não sou. Eu quero construir uma história de verdade que aponta para a eternidade. Eu quero gastar minha vida por algo maior do que eu mesmo. Eu quero ajudar na plantação de igrejas. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero batizar pessoas. Eu quero ver o semblante de pessoas sendo transformados à medida que o Senhor ressuscita vivos. Eu quero, pai, ver aquilo que o Senhor fez na minha vida anos atrás acontecendo diariamente na vida de outras pessoas. Pai, eu quero ver o evangelho sendo pregado em nações que eu nunca vou pesar. Eu quero ver o Senhor sendo cada vez mais falado, mais relevante. Irmão, essa é a nossa missão. Make Jesus famous. A gente torná-lo conhecido. Eu quero, pai, eu quero que parte da minha renda ajude crianças a serem alfabetizadas que não têm os pais, como os meus filhos têm. Eu quero que parte das minhas sementes ajudem a ensinar crianças a respeito de quem Jesus é, para que em algum momento elas não acreditem que Jesus é não binário ou bissexual, para que não seja mais deturpada nessa geração a imagem de quem Deus é. Eu quero fazer parte da construção do maior avivamento que a história já viu. Feche teus olhos, irmão, em nome de Jesus. Pai, nós queremos fazer parte da história de algo que não é fútil, que não é fake, que não é frágil, que não é descartável. Nós queremos fazer parte de algo que vai durar para sempre. Pai, eu quero que as mídias digitais estejam na história que está sendo escrita na vida de milhares de pessoas nesse tempo. Eu quero, Jesus, que o Senhor, quando me vê, diga: servo bom e fiel. Eu quero que os talentos que o Senhor me deu sejam multiplicados e não enterrados. Pai, eu não quero perder tempo construindo coisas que não valem nada. Esse é nosso clamor nessa manhã, Pai. Como estrangeiros em terra estranha, como estrangeiros enviados para sacudir esse lugar, não nos deixa sermos confundidos, comprados, anestesiados. A gente não está aqui para trabalhar como escravos. Quantos filhos herdeiros, sem perceber, estão tendo uma vida de julgo, de escravidão. Você trabalha como um condenado e acha que é livre.
Para suprir expectativas de quem, irmão? Para que tanto? Quantos casamentos, quantas pessoas vieram para cá para construir uma base segura de conforto para sua família e perderam a sua família? Feche teus olhos, irmão. É um pastor que está ministrando, mas é a voz de Deus que vai falar com alguns de nós essa manhã. Quantas pessoas você conhece? Saíram do Brasil ou de outros lugares para buscar uma vida melhor e perderam o que tinham de melhor. Eles já tinham uma família, perderam ela para trazer base para ela. Qual é o sentido? O preço é alto demais, irmão. O preço é alto demais. O preço é alto demais. O preço é alto demais. Um dia a gente brincou com os nossos filhos pela última vez e a gente não sabia disso. Qual foi a última brincadeira? Irmão, a gente precisa voltar a ser criança em alguns momentos. Domingo ontem depois do batismo eu comecei a brincar com o Benício e foi a primeira vez que eu mergulhei com meu filho na piscina. A piscina está lá todos os dias, o meu filho está lá todos os dias, mas às vezes eu estou ocupado demais a ponto de usufruir daquilo que Deus já me deu. Ele já está lá, Ele já está lá. Você já está, irmão. Você já recebeu, você já conquistou, você já tem algumas coisas. Às vezes a gente tem que diminuir o ritmo para voltar a valorizar o que a gente já tem. Você já tem mais do que imaginou que teria um dia. Feche teus olhos. Eu quero ministrar sobre paz agora. Os nossos filhos serão reflexos de quem a gente é. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam generosos se nós nos tornamos gananciosos. Eu lembro de um amigo que quando eu ainda não era cristão, ele era o único que não bebia no meio do grupo e me constrangia a forma como ele era separado de todo mundo. Ele era evangélico, ele era diferente, mas o pai dele era agiota. E eu vi dia após dia o amor pelo dinheiro começar a ser construído nele. Hoje ele é agiota como o pai é extremamente rico, mas ele perdeu a pureza. Quem que ensinou? O pai. Eu queria fazer um convite aos pais. Vamos gerar nos próximos anos nos nossos filhos um coração apaixonado. Vamos dar esse presente para os nossos filhos, eles verem a gente servindo. Chega antes de todo mundo, deixa o teu filho te ver servindo. Deixa o teu filho te ver chorando, deixa o teu filho te ver orando, deixa o teu filho te ver participando do que Deus está fazendo, porque ele vai ser o reflexo de quem você é. Deixa o teu filho queimar por Jesus, como ele vai te ver queimando. Irmão, a vida passa rápido demais para a gente perder tempo construindo coisas que não têm valor. Passa rápido demais. Deixa eu liberar algo sobre você que é solteiro. Você tem mais tempo do que alguém casado. Você tem menos atribuições do que alguém que já é pai. Então você não tem desculpa para deixar para amanhã algo que você poderia começar hoje. Irmão, seja canal de Deus nessa geração. Deixa Deus usar tua boca, deixa Deus usar teus pés, deixa Deus usar tuas mãos, deixa Deus usar tua criatividade. Tudo que você tem Ele te deu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos para ofertar porque Ele nos deu primeiro. Irmão, seja a boca de Deus na vida de alguém. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Eu queria, em nome de Jesus, convidar profeticamente pessoas que ainda não têm se envolvido. Ei, irmão, seja um intercessor, seja um mantenedor, seja alguém que serve, que se doa. Faça parte do que Deus está fazendo. Faça parte do que Deus está fazendo, porque a gente só tem uma vida para viver. A gente só tem uma vida para viver. Fica de pé no teu lugar, feche teus olhos. Eu quero liberar algo sobre você. Fica de pé, feche teus olhos, estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Eu sinto de orar por ativação. Eu sinto de orar por ativação. Feche teus olhos, irmão. Você que fala em outras línguas, coloca para fora. Você que entende o que está acontecendo aqui, me ajuda. Eu preciso de intercessores. Eu queria fazer esse convite, voluntários. Eu queria fazer esse convite, nosso time de oração. Levante suas mãos, comece a liberar palavras. Esquece agora tudo que é operacional e técnico. Existe algo espiritual acontecendo. Abra sua boca e profetiza. Começa a liberar palavras de vida, irmão. Começa a liberar palavras de vida. Existe algo acontecendo diante dos nossos olhos agora. Deus está ressuscitando vivos diante dos nossos olhos.
Existe uma ruptura acontecendo agora. Pessoas deixando pensamentos para trás e correndo para o novo de Deus. Pessoas desejando viver mais com Deus. Pessoas desejando escrever uma história com Deus.